dia bem. E hoje é domingo. Então, nós estamos aqui, em vez de estarmos descansando, fazendo outra coisa, ou na praia, nós estamos aqui para tentar entender, primeiramente, a Páscoa judaica, essa, e daí entender a Páscoa de Jesus como Jesus, né? Então, não é assim um estudo especializado, é uma conversa fraterna, uma conversa entre amigos e irmãos. Eu agradeço o convite, já estive aqui, né, como já foi dito, e me senti muito bem, me senti muito à vontade, e quero agradecer a presença de vocês, o convite de vocês. Bom, então, nós vamos começar a estudar nosso tema, falando um pouco sobre o memorial. Você pode ir passando normalmente, tá? Que eu me situo. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa questão do memorial, de forma breve, só para a gente entender por que no judaísmo no judaísmo, mas também não só no judaísmo, nas religiões que vêm do Oriente, é tão importante essa questão da narrativa, do ter um rito, um elemento concreto para a gente viver bem e termos uma ligação com o passado, o presente ser invadido pelo passado, ou o passado, alguns dizem, nós vamos até aquele momento, e outro diz, aquele momento vem até nós. Então, não importa muito como a gente vê esse movimento, mas o fato é que memorial é, antes de tudo, algo que une o passado com o presente. Então, o judaísmo, como é uma religião cujo Deus não tem imagens, mas a imagem de Deus é mesmo o ser humano. Então, o mais importante não é o que eu vejo, mas é escutar e é narrar. Então, os principais sentidos são a escuta e a narrativa, falar. Então, o memorial, ele é, antes de tudo, não só uma lembrança. No português, nós temos o recordar, a palavra recordar. E recordar vem do latim, que quer dizer trazer de volta ao coração. Trazer de volta ao coração. Ou então, ligar o coração em algo ou em alguém. Isso aqui é recordar. E memorial, ele não é uma lembrança. Eu me lembro, não é uma lembrança. É que eu me sinto muito vinculado a algo ou a alguém. E esse algo ou alguém que está no passado, o meu vínculo com ele é tão grande que ele se torna presente. Então, recordar é tomar consciência de que no meu coração isso está presente. Meu coração está ligado, está vinculado a esse alguém ou a esse algo. Então, para uma religião que não usa a imagem para seu Deus, então a narrativa, o contar o que Deus fez pelas pessoas, se torna o mais importante. Porque tudo que se tem desse Deus não é algo para ver, mas é algo para ouvir e algo para contar. Então, esquecer a história é esquecer o Deus que se revelou na história. Esquecer o patriarca é esquecer Deus que estava vinculado ao patriarca. Então, as pessoas que estão no passado, elas não estão lá no passado. Elas acabam estando presentes por causa do vínculo forte. Então, o que as pessoas se sentem? Sente que o que aconteceu no passado, porque toda festa tem um memorial.
Então, o que aconteceu no passado não aconteceu com a geração passada, acontece comigo hoje. Então, o memorial mesmo que ele tenha algo concreto, como um monte de pedras, né, que poderia servir como memorial, nós temos na Bíblia, um monte de pedras, alguma coisa assim. Esse algo concreto, ele é só para eu tomar contato com aquela narrativa e aquela narrativa tem um sentido. Então, quando se trata da festa da Páscoa, ou como nós dissemos hoje, dos pães ázimos, toda aquela ceia, toda a refeição, excede a refeição, porque a refeição, cada elemento da refeição da Páscoa, é motivo para eu falar do que aconteceu. Então, se eu pego uma erva amarga que está na ceia da Páscoa, é para dizer que nós sofremos no Egito, que nós fomos escravos e não foi difícil. Então, ainda hoje há sofrimento, mas o sofrimento de hoje recebe o seu sentido daquele, nos vincula ao sofrimento do passado. E a ação salvadora de Deus no passado me vincula tanto que eu digo, hoje eu celebro aqui, ano que vem em Jerusalém. Tá? Então, hoje o Senhor nos tirou do Egito. Então, não foi a geração de Moisés que saiu do Egito. Hoje nós saímos do Egito. Hoje Deus nos liberta. Hoje Deus está conosco, está olhando para nós no sofrimento. Isso é muito importante porque quando Deus fala com Moisés, ele usa os verbos, ele diz, eu vi o que estava acontecendo, eu ouvi o clamor, eu desci e eu te vi. Então, quando eu penso sobre o sofrimento no Egito, eu estou pensando no movimento de Deus até chegar a me tirar daquela situação e me colocar numa atitude de libertação, num momento de libertação. Então, isso aí só um pouco para a gente entender o que é memorial. Então, o memorial é recordar, o objetivo do memorial é recordar as obras do Senhor na história. E recordar é trazer de volta ao coração, ou vincular, ter um vínculo, um elo forte entre o coração e aquele acontecimento do passado. É também reconhecer o poder e a misericórdia de Deus. Então, muitas vezes nós não temos muita dificuldade para saber que Deus é poderoso. Não temos nenhuma dificuldade para isso. Na carta de Tiago, que está no Novo Testamento, ele diz assim, você crê que Deus existe? Parabéns. Você crê que Deus é poderoso? Parabéns. Os demônios creem e tremem. Você tem uma fé igual a deles. Então, para falar na linguagem da maioria, né? Você crê que Deus existe, Ele é poderoso? Tudo bem, pessoal que está no umbral sabe que Deus existe e que Ele é poderoso. Daí, qual é a vantagem? Né? Então, nós não temos muita dificuldade para saber que Deus existe e que é poderoso. Embora tenha alguns que façam um esforço muito grande para se convencer que Deus não existe. Que é um grande esforço, respeitando, mas que é um gasto de energia, né? Porque tem uma força interna dizendo o contrário, você tem que sufocar aquela força interna. Então, mas a nossa dificuldade é crer na misericórdia de Deus. Então, quando algo bom nos acontece, a primeira coisa que nós pensamos é, eu fiz por merecer. Ou então nós dizemos isso para a pessoa, fez por merecer. Agora, claro que quando nós colhemos sempre aquilo que nós plantamos, isso é óbvio, isso é claro, não precisa ser espírito para saber que se colhe o que se planta. Mas o que acontece
acontece é que nós não colhemos apenas o que nós plantamos. Nós colhemos, quando se trata do bem, nós colhemos muito mais daquilo que plantamos. Então, eu sou filha de agricultores. A gente selecionava as sementes de milho. A gente plantava. Eu, pequenina, me metia a plantar. Meu pai deixava, eu mais atrapalhava do que ajudava, mas ele é um pai muito bom. Então, e até me elogiava. Nossa, veja quanta coisa você plantou. Ai, meu Deus do céu. Mas o que acontece é que, se você for ver, as sementes que foram colocadas na terra são um número muito, mas muito menor do que os frutos que estão nas espigas. Uma espiga só em um pé de milho já vale por muitos espaços, já é a totalidade das sementes que está ao redor, uma só. Então, quando se trata do bem, a gente não colhe só o que a gente planta. Há aí muito mais do que o mérito, né? Muito mais do que o mérito. Deus, Ele nos faz participar de uma alegria. E que a festa da Páscoa é dizer, bom, sofreram muito, e Deus veio para ajudá-los, porque eles sofreram muito. Mas não é só porque sofreram muito que Deus veio para ajudá-los. Deus veio para ajudá-los porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso. E quem sabe quanto sofrimento não foi evitado porque Deus é bom e veio para salvar os nossos irmãos hebreus, né? Então a gente tem que sempre pedir a graça a Deus de acreditar na misericórdia de Deus. Nós cristãos, dos diversos grupos de cristãos, nós herdamos dos nossos antepassados judeus, porque a nossa Bíblia, o Novo Testamento, depende da Bíblia hebraica. Então nós herdamos muito uma teologia, uma só teologia que tem na Bíblia hebraica, porque na Bíblia hebraica tem várias teologias, tem os profetas, tem os sábios, né? E tem Moisés. Então nós herdamos dos nossos irmãos essa questão do mérito. Nós herdamos, todos nós cristãos herdamos, né? Então nós enfatizamos muito o nosso mérito, mas a mesma Bíblia hebraica enfatiza a misericórdia de Deus. Quando a gente lê os profetas, e os profetas são os místicos, são aqueles que recebem de Deus uma vocação, um dom. Então o profeta sempre se sente incapaz do dom que recebeu. Então o profeta sempre prova da misericórdia de Deus. E porque ele prova da misericórdia de Deus, porque ele faz essa experiência com Deus misericordioso, que dá a ele algo que o eleva, que o coloca a serviço, mas também acima dos demais, porque ele é a boca de Deus. O profeta é aquele pelo qual Deus fala. Então, você diria pelo qual a espiritualidade fala, tudo bem, não tem problema não. Então, porque ele é assim, e ele não se sente capaz do que ele recebe. Ele não se sente como algo que está sendo dado a ele como prêmio pela bondade que ele já fez. Mas ele se sente agraciado. E porque ele tem essa experiência com a misericórdia, é que ele pode exortar. O profeta sempre exorta os outros. Sempre está exortando. Exorta quando fala, exorta nas atitudes. Então, porque se ele não provasse da misericórdia, ele seria um juiz intocável. Mas o profeta é sempre humilde, porque ele sempre reconhece que o que lhe foi dado é muito mais do que ele merecia. Que foi uma medida transbordante, que não foi uma medida que veio conforme o que ele doou. Então, todo agricultor sabe que uma colheita, uma boa colheita, até uma colheita
como Jesus fala, tem gente que só colhe 30%, mas até uma colheita ruim, de que se colha só 30%, ainda é 30% a mais do que se plantou. Então, a primeira coisa é essa, reconhecer a misericórdia de Deus. E para isso servem as festas, para se celebrar o que Deus fez por nós. Então, não é pelo que nós fizemos, pelo bem que nós fizemos. As festas são para celebrar o que Deus fez por nós. Então, claro que os ritos vão ficando cada vez mais sofisticados. E às vezes a gente pensa que a gente não passa por ritos. Mas como que a gente não passa por ritos? Vai para uma formatura, vai para uma colação de grau, para ver o que, é que acontece. São todos ritos. Você tem que vestir aquela beca, você tem que fazer todos aqueles ritos. E no final, só vale mesmo se você pegar o chapéu e gritar e jogar, porque senão não foi. Então nós temos ritos para tudo, né? As crianças têm ritos até para brincar. As crianças têm ritos. Ela diz assim, você não está brincando direito, sai daqui, você não sabe brincar. Então nós temos padrões. Então, às vezes eu digo assim, nós não temos rito, não tem sim. Você vai num cartório para casar, tá? Aquelas perguntas têm que ser feitas, tudo tem rito. Vai no tribunal, é todo cheio de rito. E não levante na hora que é para levantar, você vê o que vai acontecer. É desacato a autoridade. Então nós temos nossos ritos. Então, não há como o ser humano viver sem ritos. E os ritos que são das festas religiosas, eles não são, eles podem, porque o ser humano pode transformar o que é bom numa coisa ruim, mas eles não visam uma exterioridade, eles não visam uma hipocrisia, eles não têm o objetivo de mostrar, olha como eu sou santo, como eu sou bom. Não, o rito não tem esses objetivos. Podem fazer isso com o rito, porque a gente faz, mas não é esse o objetivo do rito. O rito ele só tem sentido se ele realmente celebrar uma vida em conexão com Deus. Às vezes a nossa conexão com Deus é até uma conexão Bluetooth, quer dizer, a gente fica conectado assim, sem muito esforço, a gente passa o dia trabalhando, como vocês vão dizer, uma prece antes de sair, passa o dia trabalhando, muita atividade, não lembra muito, mas a gente está conectado, é uma conexão Bluetooth. E às vezes a conexão é mais do que Bluetooth, né? Ela é a cabo, é aquela do concreto, que a pessoa toda hora está lembrando e em constante oração. Bom, então é isso, vincular o coração a Deus, aos atos salvadores de Deus no passado, trazê-los para o presente e reconhecer o poder e a misericórdia de Deus. Então também é uma questão de identidade. No caso do judaísmo é pertencer ao povo judeu mesmo. E no caso do catolicismo, por exemplo, é a Igreja Católica, é ser da Igreja Católica. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. É um dos dias mais alegres do ano, o segundo dia mais alegre do ano. O primeiro é o Natal. A festa de hoje as missas de hoje são animadas, com chiripau, ramos e tudo, porque há um componente aí também judaico. Há no judaísmo uma festa chamada das tendas, festa de Sukkot. Então tem os ramos que são balançados e tudo mais. É uma festa muito animada, da colheita também. E Jesus, ele permitiu que os seus seguidores entrassem com ele em Jerusalém com aquela festa toda. Por quê? Será que ele precisa ser bajulado? Todo mundo dizer, olha, esse aqui é o filho de Davi, o filho de Davi está entrando em Jerusalém. Será que é isso? Não se trata disso. É porque dias seguintes seus seguidores vão sofrer muito. Eles vão sofrer, eles vão ver Jesus preso, vão chorar, vão se decepcionar, vão ficar com uma crise de fé muito grande, com uma crise de esperança. Então, Jesus deixa eles extravasarem a alegria, eles extravasam a alegria.
cidade do rei Davi. Então, na Igreja Católica, tem que celebrar o dia de Ramos com muita alegria. Muita alegria. É um dos dias mais alegres, uma missa bem festiva, colorida, cheia de crianças, com dramatização. E lá na nossa paróquia, o padre é forçado a montar no burrinho e andar montado no burrinho, né? Então, esse burrinho é muito importante, né? Ele está lá nas profecias e tem histórias sobre o burrinho, tem histórias sobre o burrinho, né? Então, eu vou me permitir aqui um pouquinho a história sobre o burrinho, é que o burrinho nunca tinha sido montado, como diz a Escritura, lá nos profetas e também no Novo Testamento. Então, tinham avisado para o burrinho, os outros burros avisaram para o jumentinho que os seres humanos montavam e eram pesados, e eram chatos, batiam, e era um sofrimento ser montaria. Aí chegaram aqueles homens, desamarraram o burrinho, ele disse: eita, é hoje que vai começar. Então eu vou espernear bastante, porque eu não quero sofrer não, vai ser ruim, eu não quero sofrer. Aí levaram para um rapaz muito simpático. E o rapaz foi fazer carinho nele, não é? O rapaz parecia com esse aqui. Aí o rapaz foi fazendo carinho no burrinho, foi aquela festa toda, e o burrinho não ficou à vontade para espernear. Bom, aí então o rapaz montou no burrinho, mas muito delicadamente, não é? Sem machucar o burrinho. E aí enfeitaram o burrinho, começaram a andar e as pessoas jogavam flores no chão, aquelas ervas cheirosas, e o burrinho pisava naquelas ervas e sentia aquele cheiro bom, né? E aí gritava e aplaudia e cantava, e o burrinho disse: nossa, mas isso é muito bom, quem foi que disse que isso é ruim? Todo mundo gosta de mim, e estão fazendo festa para mim, eu estou me sentindo no máximo. E eu fui feliz da vida e se sentindo muito importante. E foi aquela viagem rápida, mas muito bonita. E aí deixaram o burrinho ali, ele morto de feliz, e o rapaz saiu. E saiu atrás do rapaz. E não teve mais flor, não teve mais cântico. E continuaram cantando lá, mas atrás daquele rapaz. Aí o burrinho disse assim: nossa, não era para mim, era para ele. Então, essa história do burrinho é contada para palestrante, porque quando diz: nossa, o palestra foi ótimo, aí ele: sou eu. Pois bem, então, dada essa breve historinha, porque festa, coisa de criança, tem que ter historinha, tem que ter os motivos, né? Tem que dizer. Então, uma parte da festa das tendas, né? Festa de Sukkot, que a gente celebra, usa na festa católica do Domingo de Ramos. Então, mais um memorial, que é dessa festa, vincular com o passado. Por exemplo, hoje a Igreja Católica, quando celebra o Domingo de Ramos, está nos ligando com um acontecimento do passado. Então, por que é importante aquela dramatização toda? No Nordeste, os padres estão acostumados mesmo a montar, então não tem problema nenhum montar um jumentinho e sair pela rua até a igreja, né, com todo mundo nos ramos. Tem que dramatizar. Por quê? Porque a gente quer viver hoje aquele momento. Na festa, no memorial, tem dramatização. A gente quer viver aquele momento, a gente quer estar junto, né? E aquilo ali nos remete ao passado, nos coloca no passado, mas não coloca o passado junto da gente. Então, o passado se torna uma realidade presente. A gente revive. Então, quando a gente revive isso, não tem jeito da gente não reviver a alegria. Então, pode até sair alguém cansado de casa, de mau humor, mas quando chega naquela dramatização toda, naquela alegria, naquele cheiro dos ramos, naquela coisa toda, não tem jeito de não ficar alegre, de não rir, não é? De não rir das histórias que contam, de não rir das vezes se o pai for bom mesmo para alegrar o dia, ele vai contar a história, vai alegrar todo mundo, vai fazer desse momento um momento alegre. Então, vamos tentar ir para o segundo slide. Isso aqui é só mais ou menos para a gente ter um começo de conversa, né? Só porque eu fico dizendo assim, eu preparo as coisas, coloco ali, começo a falar e não falo nada do que está escrito. Então hoje eu vou seguir o meu roteiro.
Bom, então, uma festa, como a festa da Páscoa, o objetivo é a santificação do templo. Então, nós temos que ver o seguinte: o nosso tempo atual, se a gente for pensar na palavra hebraica olam, ou em latim é século, quer dizer tanto o mundo quanto o tempo. E essas palavras, elas não estão falando sobre o nosso relógio. Então, em grego tem duas palavras para o tempo. O cronos, que é o tempo cronológico medido matematicamente, né, pelos relógios, pelos calendários, e o kairos. O kairos é um tempo diferente. O kairos é a eternidade invadindo o tempo. O kairos quer dizer que há atos salvíficos de Deus, e esses atos salvíficos de Deus, como Deus é eterno, eles, mesmo que aconteçam, que possam ser marcados pelo cronos, então eu posso marcar há 2000 anos atrás, Jesus montou no jumentinho, eu posso. Mas isso, como é um ato que vem de Deus, que é eterno, então não é algo que ficou no passado. Se o Eterno entrou no tempo, se o Eterno falou com Abraão, se o Eterno falou com os profetas, se o Eterno falou com Moisés, então não pode ficar no passado. Por quê? Porque Deus é eterno, porque a eternidade invadiu o nosso tempo. E se não for assim, como é que vai acontecer o tempo pleno, o Olam Rabá, ou o mundo vindouro, ou como você diz, o mundo de regeneração? Como é que existe as moradas celestes? Como é que elas existem se não houver contato entre a eternidade e o tempo? Como é que pode haver dons? Como é que pode haver profetas se a eternidade não invadir o tempo? Então, quando a gente celebra uma festa, a gente celebra uma santificação do tempo. Quer dizer que a dimensão da eternidade invadiu essa dimensão que é cronológica. E esse tempo eterno, né? Esse tempo diferente, esse tempo de Deus, esses atos salvíficos de Deus, eles são o kairos. Em grego, eles são kairos. Ele não é medido, ele não é localizado, ele é sempre. Então, um acontecimento com pessoas históricas está no passado, mas eu me identifico com aquelas pessoas lá do passado. Eu sou salva agora. Quando a gente fala salvação, no sentido bíblico, não é aquele ensinamento, né, da Igreja Católica na Idade Média. A gente está falando de uma planificação, de vida plena, de vida em abundância, vida toda, totalidade da vida, certo? Então, quando a gente fala aqui atos salvíficos, a gente está falando de acordo com a Bíblia, a gente não está falando de acordo com a Idade Média. Então, o que a gente faz nessa santificação do tempo? Quer dizer, como se celebra a Páscoa? Se celebra um ato salvífico de Deus, que eu posso localizar lá com Moisés, eu posso localizar a celebração da última Páscoa de Jesus ano passado. Mas como é algo que é Deus que realiza, por seus intermediários, isso não pode estar restrito ao passado, ter ficado preso no passado. Isso caminha conosco, né? Então a gente traz isso de volta ao coração para dizer, é agora, é hoje, não ficou lá atrás, né? Então, em hebraico, a festa a gente chama de Hag, está escrito com CH, mas em hebraico, né, é o R bem no plural, que nós
temos muita dificuldade de fazer esse som. Então, deriva de ruga, que quer dizer círculo ou dança. Por quê? Porque as festas, elas, em sua maioria, elas são muito alegres. Tem as festas penitenciais, são as festas que, digamos assim, o início do ano, né? O Rosh Hashanah, então, são as festas que vão, o Yom Kippur, que vão levar a pensar nos pecados, essas coisas todas. Então fica mais recolhido, né? Mas que depois que do Yom Kippur, no jejum do Yom Kippur, é festa, alegria, dança. Então, obviamente, o jeito hebraico de dançar é um pouco parecido com a nossa brincadeira de roda das crianças, né? Que é dança. Então, são danças circulares. Então, não fico pensando, vamos tirar aquela imagem do quadro da Santa Ceia, com Jesus assim, uma mesa, não é? Em que não fica ninguém à frente, Jesus com os apóstolos aqui, e todo mundo muito sisudo. Então, aquilo ali não é festa de judeu. Primeiro que não tem aquela mesa de madeira. A comida foi colocada nos tapetes. Depois a Páscoa, na hora da ceia mesmo, o César se faz de pé. Depois canta os salmos e dança. Não, Jesus cantou e dançou. Gente, eles se tomam 4 taças de vinho. Você acha que depois da 4ª taça de vinho, do todo lado, tem que estar, gente. O vinho é exatamente para alegrar. Não existe festa judaica sem vinho, porque o vinho significa alegria. E aí vão para aquele jardim, não é? E os discípulos literalmente apagam. O discípulo apaga. Mas é óbvio que o discípulo apaga, porque eles beberam vinho, eles sentem sono. E Jesus aqui não sente sono porque ele sabe o que vai acontecer. Ele diz: mas você não fica acordado uma horinha sequer. Mas é óbvio. Então, se você não entende o contexto da coisa, é uma festa feliz em que se tem o vinho para que se alegre, e as pessoas se alegram, e a orientação é se alegrar, estão festejando que acabam de deixar de ser escravos no Egito. Será que estão sisudos festejando que saíram da escravidão do Egito? Não tem condições, né? Então a gente tem uma impressão muito errada de Jesus, que Jesus não sorriu, que Jesus não dançou aquele salmo. Os salmos, eles são cantados e dançados, certo? Então não tem como. Então é errado, quer dizer, vem de dança, é festa, no sentido de dizer que nós cantamos, nós dançamos, nós tomamos o vinho, nós nos alegramos. O vinho era a base da refeição festiva. A refeição festiva no Oriente era com o vinho. Uma refeição sem vinho não era considerada uma verdadeira refeição. Era uma alimentação, mas sem ser considerada uma comensalidade. Que está juntos para comer e se alegrar. Então, Moed é o calendário. É uma festa que está no calendário. Quer dizer, todos nós, todos os anos, fazemos. Está no calendário, faz parte do nosso calendário. Então, isso significa que o calendário religioso não é calendário civil. O calendário civil tem os seus eventos, tem os seus feriados nacionais. E o calendário religioso, ele não é o calendário civil, por quê? Porque o tempo que a festa religiosa celebra não é o tempo do calendário civil, é o tempo da eternidade que veio até nós. É outro calendário. Então, a festa da Páscoa é o início do ano agrícola. É uma festa que seria agora começar. Esse é o primeiro dos meses. Vocês como o primeiro dos meses? Já
já estamos vivendo há vários meses. Mas é porque, mesmo no calendário civil de Israel, já começou o ano novo. E por que é o início dos meses? Porque não siga o calendário civil. Então, isso aí também é algo muito importante que a gente tem que pensar. Muito bem, agora nós já vamos para o outro exemplo. Então, eu vou agora fazer a diferença entre o que Israel celebrava e que Jesus celebrou, e por isso nós precisamos entender, para que entendamos o que Jesus celebrou. Porque se Jesus fez a sua última ceia dentro de uma liturgia judaica da Páscoa, e ele diz que ele esperou muito e desejou comer aquela Páscoa com eles, então ele quis fechar as atividades dele aqui na terra, antes de ser preso. Ele quis fechar com a festa da Páscoa. E isso é muito significativo, porque Jesus sabe que vai ser preso logo em seguida. E a festa da Páscoa celebra a libertação. Então significa que essa prisão de Jesus não é só um acontecimento que o governo de Roma, junto com alguns líderes religiosos, estão querendo fazer. Porque se fosse, Jesus não iria celebrar a festa da libertação pouco tempo antes de ser preso. Seria um contrassenso. Então, se ele sabe que vai ser preso e se angustia, porque sabe que vai sofrer, e celebra uma ceia de Páscoa com seta de peça, então ou ele está maluco, esquizofrênico, ou essa prisão dele tem um significado libertador. Começa um processo de libertação do ser humano, das suas amarras do pecado, das amarras da morte. E aquela libertação do Egito, aquela libertação da escravidão do faraó, quer dizer que existe um outro faraó, um egoísmo, uma rejeição a Deus, uma hostilidade ao plano de Deus, que é o novo faraó, e que isso precisa ser derrotado em nós. E só há uma coisa, só há uma força capaz de derrotar esse tipo de faraó, que é o simples, amor. Mas amor incondicional. Vou contar aqui uma coisa para você. Eu fui dar uma palestra no Centro Espírita uma vez, e eu falei sobre Jesus e sobre o processo de julgamento de Jesus e tal. Era uma turma que era ligada ao direito, mas tinha também muitas outras pessoas que não eram ligadas à área do direito. Depois que eu saí da palestra, sempre tem aquelas conversas, então o senhor veio conversar comigo e disse assim: nós, seres humanos, não temos nada a ver com a morte de Jesus na cruz, nada. Isso aí foi inveja de uns líderes religiosos e Império Romano. Pôncio Pilatos, vendido, falso. E nós aqui, nós não temos nada a ver com isso. Aí vocês católicos, vocês falam, que Jesus morreu na cruz por nós. Nós não temos nada a ver com o fato de Jesus ser morto na cruz. E mais outra coisa, o ser humano está evoluindo, está em evolução. E a evolução não depende se Jesus morreu ou deixou de morrer. A evolução é uma lei natural. Tá certo? Agora tem uma coisa. A evolução, como lei natural, nos faz ficar mais sofisticados, nós temos mais conhecimentos, nós temos mais tecnologia,
mas não nos faz amar melhor. O que aconteceu com a Páscoa de Jesus, a prisão, a morte de Jesus, tem a ver com a verdadeira evolução que faz parte de uma aceitação da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque não é a nossa evolução natural, temos deixado de ser primatas e nos tornar assim tão mais bonitinhos, né? Uns mais, outros menos, mas estamos mais bonitinhos, né? E mais tecnológicos, né? Não é isso que nos dá a vida plena, humana, porque senão nós não teríamos os problemas de violência que nós temos hoje. Existe uma evolução que significa que existe uma evolução que é uma força que eu não posso impedir, que me leva para frente. E essa força que me leva para frente, ela está dentro desse tempo cronológico. O tempo vai passando e nós vamos avançando na evolução. Agora, existe um outro tipo de evolução que é de lá para cá, que é a misericórdia de Deus, que vem e cabe a mim aderir, aceitar, colocar o meu coração à disposição. Então eu vou dizer assim, é algo que só está no próprio Deus, que é amor, e Ele nos cumulou com essa capacidade. Mas isso é uma ação de Deus em mim, e que depende do meu livre-arbítrio. Eu posso me rebelar ou eu posso me colocar à disposição. Então, o que acontece aqui com o processo de Jesus, a morte de Jesus, o que acontece é a efetivação do amor. E isso nos salva, quer dizer, isso nos planifica como ser humano, porque é o amor incondicional, o amor, a última consequência. É amar o inimigo, é amar quem está me matando, é amar quem me colocou aqui, amar quem está me xingando, que não bastou tudo que eu vivi e está me xingando, é amar aquele soldado romano que vai colocar a lança em mim, no meu coração, vai abrir meu coração. Isso aí não faz parte da lei só natural da evolução das espécies. Isso é uma decisão pessoal. Eu quero aprender a amar. Eu quero ser verdadeiramente humano. Quanto mais amor, mais amor. Vida humana plena é vida amorosa, é de quem ama. Eu moro num bairro pobre lá em Fortaleza, e aquelas senhoras que moram naquele bairro pobre, elas entendem perfeitamente isso. Porque na hora que tem um crime assim, do pessoal do tráfico em relação a um jovem trabalhador, ele diz assim, esse pessoal é desumano, menino. Fazer atos totalmente contra o amor, é algo desumano em nós. Nós somos piores do que as feras. O humano é o que é amoroso. O que é violento, o que é feito com ódio, com violência, é desumano. Nos descaracteriza como ser humano. Então, olha, nós temos a ver com a morte de Jesus na cruz, porque a morte de Jesus na cruz revela duas coisas. Até que ponto pode ir o fechamento humano ao amor e à misericórdia, e até que ponto Deus misericordioso pode amar. Pode amar através daqueles que Ele envia. Até que ponto esse Jesus de Nazaré pode amar? Porque Ele passou a vida toda falando de amor, falando de perdão. E na hora da cruz, como é que é? Ele realmente vive aquilo que Ele ensinou. Então não adianta deixar. O que é isso? É essa
coisa da misericórdia e do amor que no judaísmo se celebra e no cristianismo se celebra. E o que era que se celebrava em outras religiões? Celebrava o movimento astral, as coisas da natureza. Então tudo começou com a questão da lua. A gente pode, quando a gente vai ver os textos da Mesopotâmia, né, os textos cananeus, escritos em garítico, o que a gente vê? Que no sétimo dia também tinha, não era só o judeu que parava, que tinha festa. Outras religiões, outras culturas também faziam. Qual é a diferença? É simples. O judeu está celebrando os atos salvíficos, misericordiosos de Deus na história. E os outros? E os politeístas estão celebrando o quê? Estão celebrando coisas da natureza. Estão dizendo assim, eu não posso ofender a força cósmica. Então, quem começou as divindades, por mais incrível que pareça, as primeiras divindades a serem cultuadas não são divindades masculinas, são divindades femininas. Por quê? Porque não se sabia ainda que o masculino, que o homem, que o masculino tem alguma participação na vida. A mulher ou a fêmea dos animais que pariam. Então nela mesma estava a vida. E ela paria. Então não se sabia que o homem tinha alguma coisa a ver com isso. E por isso nós fomos deuses. Durou pouco. Mas ainda ficou a questão do rei na barriga. Quando a mulher está grávida, ela está com o rei na barriga. O marido tem que, né, se ela desejar comer uma fruta fora do tempo, ele tem que dar um jeito. Tem que achar. Pois bem. Então, as deusas eram responsáveis pela vida. As culturas eram matriarcais e as deusas eram adoradas. E entre elas, a principal era a lua, com diversos nomes, diversos ritos, etc. Mas ela era entendida como sendo a rainha do céu. Lá o profeta Jeremias vai criticar um pouco a rainha do céu. Era a rainha do céu porque se acreditava que todas as constelações estavam submissas à lua, seriam os filhos. E tinha um movimento porque a mãe mandava. Assim como a mãe mandava em casa nos meninos, o menino tinha quieto, o menino vai para ali, o menino vai para a escola, o menino vai para a escola. A lua mandava nos astros, as constelações, o sol, todos estavam submissos, não é? E ela era guardiã, ela que promovia a vitalidade, porque se ela mandava nas constelações, as constelações traziam as estações, traziam o tempo da semeadura, o tempo da colheita, o tempo da tosquia. A vida inteira na sociedade agrícola dependia dos astros. Por isso é muito normal que quisesse saber o movimento dos astros, saber os signos. Por quê? Porque eu só planto quando chegar o mês tal, a constelação tal está visível. Então eu associo, então a minha vida, o ritmo da minha vida é marcado pelos astros. Depois não tinha esse relógio que a gente tem pendurado no braço. Eu olhava para o sol para saber que hora era. Então tudo que eu fazia era baseado nos astros. E os astros obedeciam ao homem deles, que era a lua. Era a mulher assim, daquelas matriarcas orientais, né? Nada fica fora do lugar. Então, ela era que era responsável pela fertilidade, né? E também porque ela tinha as fases, né, de crescente, cheia, aquelas fases de aumentar, né, minguante, nova, aquelas fases de diminuir, e simbolizava a vida. Começa pequenino, bebezinho, aí, né, fica alto assim igual o João, e depois começa a envergar e vai ficando baixinho, vai a vida, né? Então tudo isso aí eles observaram na natureza. Além do mais, que tinha a questão da menstruação, que menstruação vem de men, que é a lua. Eram os ciclos da mulher que fazia ela engravidar ou não engravidar. Então esse sétimo dia nas outras culturas era diferente do judaísmo, porque era
está em contato com a força cósmica, e já que todos os astros obedeciam à Lua, ninguém era besta aqui na Terra de desobedecer à Lua também, e parava na mudança da fase lunar para celebrar essa fase lunar e não ficar contrário com a força cósmica. Tinha uma coisa positiva, porque tudo estava em vista da vida, mas não tinha essa noção dessa misericórdia, nem dos atos salvíficos, não tinha essa coisa que veio com o judaísmo. Isso aqui é mais intuitivo. Bom, mais outros. Então, ainda no ambiente fora do judaísmo, essa divindade Lua foi sendo substituída por Saturno. Saturno foi ficando o patriarca. Saturno também tinha diversos nomes, né? E ele foi se tornando uma divindade agrícola. E aí, na época de Saturno, já sabem que sem masculino não vem bebê de jeito nenhum. Aí já não somos mais deuses, né? Então, Saturno foi crescendo em grau de importância e assumindo em muitas culturas agrícolas, agora já são sedentários, já tem roça, já não estão nas andanças, né? Que tem seminômades, mas são seminômades, não param por um tempo e depois continuam suas andanças. Então Saturno era o deus do fogo e era o deus guardião do tempo. Agora, os astros obedeciam a Saturno, por isso que tinha as estações, tinha dia, tinha noite. Então Saturno era o chefão lá em cima. E dizia que Saturno percorria o céu todo dia. Quer dizer, o movimento do nascer do sol até o pôr do sol. Então era como uma carruagem que passou lá em cima, a gente só viu o brilho dessa carruagem. E carruagem de Saturno era puxada por duas serpentes, né? Porque serpente tem sempre uma mística de coisa extraordinária e tal. Então, ele era uma carruagem puxada por duas serpentes. Como ele era o deus agrícola, ele tinha a foice que era própria para a ceifa. E em algumas figuras de Saturno, ele tem... Aqui eu estou falando Saturno para a gente poder entender, né? Mas eram vários nomes, cada local dava um nome para ele. Porque nós estamos no Ocidente, seria para nós Saturno. Então ele traz também um feixe de grão, de trigo, cevada, porque ele é o deus da agricultura. Então o que acontece? Em vez de se celebrar de 7 em 7 dias a mudança da fase lunar, essa celebração permanece, mas não mais em honra à Lua, agora em honra a Saturno. E foi aí que na maioria das culturas o 7º dia passou a chamar de dia de Saturno. Em quase todas as línguas modernas, o 7º dia é chamado de dia de Saturno, Saturday, por exemplo, em inglês. E assim são na maioria das culturas. Por que no Brasil é sábado, não é dia de Saturno? Por causa da influência judaica, que nunca chamou o 7º dia de dia de Saturno. Ele é o Shabat. Então, como a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, e principalmente Portugal, recebeu grande influência, os portugueses que vieram nos trouxeram a mesma concepção judaica. Dia 1, dia 2, dia 3, então as feiras, né? A segunda, a terceira, a quarta, são só contando os dias. E quando chega no 7º dia, é o Shabat, é o sábado. É o jeito português de chamar sábado. Com o tempo, a Igreja Católica pegou o primeiro dia, como foi o dia da ressurreição, e colocou o dia da ressurreição do Senhor Jesus, que foi abreviado para o dia do Senhor Jesus, que em latim deu domingo. Mas o que nós fazemos, o nosso modo de contar o tempo, é sob influência judaica. Ficou 2, 3, 4, 5, 6, sábado. E aí o dia do Senhor Jesus ressuscitado. Mas se você for numa
escritura que não veio de influência judaica, aí cada dia tem o nome de uma divindade, que é um dos astros, tem o dia da luz, Monday, dia da luz, da lua, né? E assim vai, dia de Martes, né? E eram divindades. E nós não temos esse tipo de cultura. Então, veja só, há uma santificação do dia e que para o judaísmo nunca foi, nem em honra a Lua, nem em honra a Saturno, mas em honra ao Senhor. É o grande diferencial. Porque alguém vai dizer assim, mas parar no sétimo dia, várias culturas fizeram na antiguidade, fizeram por causa da Lua, né? Fizeram por causa de Saturno. Sim, não é a mesma coisa. A santificação do tempo no judaísmo não é para Jesus. Para Jesus é uma ação de Deus que Ele faz na história. A Páscoa, ela tem muita vinculação com o sábado. Porque no sábado se para por causa da vida plena. Vocês não são escravos lá no Egito. Porque claro que tem duas motivações para o sábado. A primeira é a questão de entrar no repouso de Deus. É a criação, vida plena. Sábado significa a criação chegar à sua plenitude. Mas e a segunda motivação? Vocês não são escravos. Vocês não são escravos no Egito. E quando é que eu celebro o fato de que nós não somos escravos no Egito? Na Páscoa. Então, o que a gente faz? No Shabat, no sábado, é para fortalecer os laços de amor, porque nós não somos só trabalho, correr atrás desse ativismo. Nós amamos. O que nos faz diferente de uma vida de escravo é que nós não temos que ficar toda hora em atividade. Por quê? Porque isso não é bom nem para os animais, nem para a terra. Então não é só o ser humano que não trabalha no sábado. É o animal que ara a terra, ele não é uma máquina, não posso explorar até a última consequência. Tem o sábado da terra, não, pronto, esse ano a terra precisa descansar, não posso explorar a terra o tempo todo. Então também uma máquina quebra se ela não parar nunca de funcionar. E eu não quebro, não. Então eu fui tirada do Egito para ter uma vida humana, e uma vida humana significa afeto, amor. Aí meus filhos crescem, eu não vi que cresceram. Quando eu noto meu filho já está em má companhia, eu quero resolver a coisa de uma hora para outra. Se levou anos para ele chegar até nessa hora que ele está vivendo agora. Aí um aluno meu, né, era para ser uma prova oral, e ele chegou para fazer a prova oral, sentou lá em frente do meu birô e disse, não tem condições, chorou. Eu disse, não, tudo bem, você não conseguiu preparar? Ele disse, não, preparar eu preparei. Acontece, professor, você não sabe a desgraça que aconteceu. Meu Deus, o que foi? Alguém morreu, foi um acidente, foi algum crime na família? Não, a minha filha, a minha criança, não está na hora de eu. Aí eu disse assim, você tem que lidar com essa situação agora. Ele não viu a filha crescer, se assustou, quando viu a filha beijando com alguém. Quase morreu. Fez um escândalo. Isso aí já era sabido de todo mundo. E não era escondido, mas ele não via, não parava de trabalhar. Eu disse, olha meu colega, sabe o que você vai fazer? Você não tem nenhuma necessidade de estar fazendo essa faculdade agora. Você já tem outras graduações. Você vai trancar. E vai tentar prestar atenção no que está acontecendo em casa. Porque você trabalha durante o dia, à noite você vem para aula, domingo você tem uma coisa na igreja para fazer, no sábado você tem não sei o quê, e a sua família, você não está presente para cuidar da sua família. O dia do Shabat é porque a gente tem laços
laços afetivos que devem ser fortalecidos. Não é só parar de trabalhar, é não ser escravo no Egito. Porque na Páscoa o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. E eu não posso deixar o faraó do Egito me escravizar. E esse faraó do Egito está dentro da minha cabeça, está dentro do meu coração. Então eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para os meus amigos, eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo para mim. Como é que eu posso fortalecer os laços comigo, com os outros? Não existe. Aí na Páscoa o Senhor nos libertou, mas eu não me escravizo. Então, não é por causa de uma lei cósmica. Então, já podemos ir para o último slide. Não é por causa de uma lei cósmica que se celebra a Páscoa. Não foi por isso que Jesus celebrou, para não estar em desacordo com o movimento do universo. Não foi. Foi porque nós precisamos de vida plena. E vida plena é vida livre, de fato livre. E só é livre quem ama. Então, eu fui participar de uma banca, uma mesa redonda, sobre o filósofo Emmanuel Levinas, um filósofo judeu. E eu acho interessante porque muitas pessoas que estudam a filosofia do Levinas, elas estudam a filosofia dele desligada do judaísmo. E nas obras do Levinas, o tempo todo ele cita o Talmud, cita a literatura judaica, cita a Torá. E eu fui exatamente porque eu não entendo tanto assim da filosofia do Levinas, não sou especialista dele, mas da contribuição de como entender melhor se a gente tiver um pouco de conhecimento do judaísmo, também é pouco. Então, a obra do Emmanuel Levinas é sobre a alteridade. A alteridade é uma palavra em latim para dizer a outridade, o outro. O outro é o alter. Eu quero falar da outridade. Fica feio em português, não existe não. Então eu falo da alteridade, do outro. Então o Levinas disse que para o judaísmo o que tem é que eu devo amar o outro, que a gente traduz em português pelo próximo. Eu tomo a decisão, está lá no livro do Levítico, eu tomo a decisão de amar o outro como eu amo a mim mesmo. É uma decisão prévia. Então, de repente, eu vejo o rosto do outro. O que é o rosto do outro? A gente vem de casa, sai de casa, e a gente já ama o outro. O outro não tem cara, eu ainda não vi o outro. Aí, de repente, o outro quer bater na gente do carro, né? E aí a gente se preocupa com o outro. O outro tem rosto, ele é jovem e está pilotando uma motocicleta. Então, aí eu vi o rosto do outro, mas a decisão de amar é anterior a ver o rosto. Eu amo o outro sem ver ainda a cara dele. Mas ele toda hora atravessa o meu caminho, aí eu vejo o rosto do outro. Quando eu vejo o rosto do outro, o que eu devo fazer é prestar o auxílio ao outro, é efetivar a minha decisão antes de sair de casa, de amar. Lá antes de sair de casa, eu não sabia nem o que ia acontecer, mas eu já amo o outro. Aí o outro foi imprudente e veio bater no carro, aqui que a gente tem, né? Nosso amigo que estava dirigindo o carro, né? O Duda. A gente se preocupa se ele está bem. Se fosse preciso, a gente teria nem chegado aqui, a gente teria que resolver. Se ele tivesse ferido, a gente tinha parado na mesa. Porque a decisão de amar é anterior. Anterior a ver o seu rosto. E de repente o rosto dele se apresenta. É isso que Levinas diz assim, rasteiro, em poucas palavras, é isso que ele vai dizer em todos os livros dele. Ora, mas há uma parábola no Evangelho que Jesus diz a mesma coisa que Levinas, porque isso faz parte do judaísmo. Ele diz assim, quando o doutor da lei diz, eu sei que eu tenho que amar o próximo, mas, quer dizer, amar o outro, mas quem é o outro? Que tipo de outro? É o meu vizinho? É o pessoal que mora no meu prédio? É o pessoal
que frequenta a minha igreja, o meu centro, a minha sinagoga, é o pessoal do clube, é do mesmo time, é o pessoal que anda de bike, né, turma de bike à noite. Quem é esse outro que eu tenho que amar? Porque eu sei que eu tenho que amar o outro, eu sei que eu tenho. Agora, qual é a cara dele? Me dê algumas caras para eu poder saber. Porque se você disser assim, são seus vizinhos, aí eu já sei a cara deles. Aí o rosto do outro já se apresentou para mim. Mas o problema é que o outro, ele fica no ar. Ele não tem gosto. Se assim amar o outro, ele não tem gosto. Aí Jesus diz, não te preocupa não, vou já contar uma historinha para ti. Conta a história do samaritano. Então o que o samaritano encontrou? Um homem que tinha sido atacado por assaltantes e lhe faltava tudo. E esse termo em grego quer dizer que ele não tinha roupas. Não tinha roupas, então o samaritano não pôde saber se ele era rico. Então, a ação dele não foi condicionada pela questão econômica. O homem não tem roupa, não sei se ele é rico, se ele é pobre, porque pela roupa dá para saber. Ele não tem joias, não está aqui nenhuma montaria dele, nenhum carro, não sei se é um cavalo, você estava a pé, não dá para saber qual é a classe social desse cara que está caído aí. E qual será a religião? Será que eu sou condicionado pela religião? Tá, não sei. Porque as etnias e as religiões se diferenciaram pela indumentária. Não está com batina, não tá vestido igual um monge budista, não está vestido igual um judeu ortodoxo, não está vestido de forma que eu possa identificar a religião. Então a minha ação não é condicionada pela questão religiosa, nem étnica. A ação do samaritano foi condicionada por quê? Por nada. Foi incondicional. Não, foi porque depois o homem vai acordar e vai agradecer de alguma forma. Ou vai agradecer recompensando com dinheiro, ou vai dizer muito obrigado, se não fosse você, eu não teria, eu estaria vivo. Não, ele vai embora antes do homem acordar. Qual é o nome desse homem? Não se sabe. Pelo nome também, dá para saber quem é ele, mas ninguém sabe. Foi uma ação verdadeiramente livre, porque foi uma ação amorosa, pautada no amor. Se fosse por causa da riqueza, se fosse por causa da etnia, se fosse por causa da religião, se fosse por causa do louvor depois, se fosse esperando alguma recompensa de Deus, nem esperando recompensa de Deus era, porque era um samaritano. Não é para a salvação da minha alma, nem por isso, porque era um samaritano. Não é porque na próxima reencarnação, quando eu não era espírita, era samaritano. Nem sei se samaritano acredita na reencarnação. Não teve condição nenhuma a não ser o amor. Amor incondicional. É isso que nos faz livres e nos faz verdadeiramente humanos. Então, e é isso aí que a vida e a morte de Jesus nos ensinam. Veja só, a festa da Páscoa, não posso sair do meu roteiro, senão vou ficar com raiva de mim mesmo. A festa da Páscoa juntava a festa do Cordeiro, que em várias culturas se agradecia às divindades pelo rebanho, e na Páscoa é mais do que agradecer a Deus pelos rebanhos, é fazer com que o Cordeiro substitui aquele que oferta. O que se está dizendo é: este mundo no qual vivemos, ele ainda se parece muito com o Egito. Ele ainda não é aquela terra da promissão. Não é. Nesse mundo, faraós condicionam a minha ação amorosa e eu me torno escravo do egoísmo, do pecado.
estamos na terra da promissão. Mas nós desejamos entrar nessa terra da promissão. Enquanto estou aqui, o cordeirinho me substitui e vai no meu lugar. Porque é para lá que eu quero. E não é só agradecer pelo rebanho, é fazer um rito de substituição, baseado naquilo que aconteceu com Isaac. Deus não quer que Isaac morra. Deus não quer que o pecador morra. Deus nos quer amorosos. Então, é para nos ensinar a amar que Deus nos deu um rito que durou enquanto durou o templo de Jerusalém. Hoje não tem mais. Não adianta vocês pensarem que os judeus estão matando cordeiro para celebrar a Páscoa. Isso não existe. Só enquanto o templo existiu. Foi destruído no ano 70. Era para dizer: o cordeiro faz parte da pedagogia divina de nos ensinar a amar. Como? Simples. Abraão saiu da sua terra deixando tudo, mas tudo mesmo. Ele foi começar um novo clã. E para começar um novo clã, se tinha que abandonar o clã de origem e ir para outro lugar. E para começar um novo clã, uma família tinha que ter muitos filhos. Mas Abraão não tinha nenhum. Então ele apostou na palavra de Deus. Porque ele começou um novo clã sem ter filhos. E tudo que Deus pediu a Abraão é: eu serei o teu Deus. Tudo que Deus queria de Abraão era um lugar na vida de Abraão, no coração de Abraão, para, a partir de Abraão, ele estar presente no mundo politeísta. Então Abraão tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não é uma lei posterior, é a lei do politeísmo. Se eu não amo o Senhor Deus, acima de tudo eu já tenho dois deuses: o Senhor Deus e a outra coisa que eu amo, ou outro alguém que eu amo. Se é monoteísmo, é amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas Abraão queria tanto ter um filho. E quando Sara lhe deu Isaac foi tomando uma importância tão grande na vida de Abraão, que Deus, quando falou de Abraão a respeito de Isaac, disse: o filho que tu tanto amas. E a gente não nota o que está sendo dito nessa expressão tanto amas. Só faltou dizer: ama mais do que a mim. Como é que pode haver monoteísmo se Isaac for um Deus para Abraão? E se Isaac for um Deus para Abraão, Abraão se torna escravo desse relacionamento com o filho. Abraão não é livre. Ele não ama incondicionalmente. Ele ama o filho dele, gerado das entranhas dele. O filho que ele teve com a mulher que ele ama. Abraão precisa aprender a amar, ou não haverá monoteísmo. Pois Abraão pega o filho que tu tanto amas e me oferece. Agora imagina o sofrimento. Porque, gente, dizem que parto natural dói pra caramba. Tem gente que tem mulheres que já tiveram filho, já tiveram cólica renal e diz que 1000 vezes trigêmeos do que a cólica renal. Eu acredito, porque eu tenho cólica renal. Eu parei, mas cólica renal dói. Agora, não tem uma dor maior do
que pare o amor no nosso coração. Amar dói. E depois que nasce o amor, acabou a dor, é só felicidade. E não há um fardo sobre nós. Mas dói. Dói amar um desafeto, dói amar a Deus acima de todas as coisas, dói amar uma pessoa que só nos quer amar, dói demais, dói tudo, dói nosso corpo, a gente fica enfermo, fica com febre, fica doente, dói a nossa mente, a gente não consegue, a gente fica pensando sempre naquela ofensa que foi feita, não sai da nossa cabeça e fica nos remoendo e fazemos esforço e ela fica lá doendo, nos massacrando. Dói o nosso espírito, dói tudo que nós somos. Dói demais amar, mas quando a gente consegue, acabou. Por isso, como dói, algumas pessoas fazem a opção por não querer essa dor, mas só que não sabe o bom que é depois, que é igual parir. Parir tá tudo bem, é só vida. Não é? Então veja, Abraão precisava aprender a amar. E para aprender a amar, é preciso ofertar Isaac, colocar Isaac no lugar que ele é. Deus, acima de tudo, aqui é meu filho que eu ofereço a Deus. Isaac, quando se torna oferenda, Deus se torna Deus. Porque a oferenda se dá a Deus. A oferta se dá a Deus. Mas como Abraão sofreu e aprendeu a amar, está aqui o cordeiro. Não precisa fazer essas coisas que você está pensando. Cordeiro faz parte da pedagogia divina para a gente aprender a amar. Por isso que João Batista olha para Jesus, olha para o discípulo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Cordeiro tem a ver com a pedagogia para aprendermos a amar. Quando eu realmente aprendo a colocar cada um no seu devido lugar, Deus no lugar de Deus, as pessoas no lugar das pessoas, minha vida no lugar da minha vida, cada coisa no seu devido lugar, está aí o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, tirar levando. Então, o Cordeiro da Páscoa também tem a ver com essa capacidade de Deus amar. Deus ama e protege da morte, dá a libertação. Então, a Páscoa Páscoa é Cordeiro. Tem a ver com Cordeiro. E Cordeiro tem a ver com a pedagogia divina para nos ensinar. Agora, os pães ázimos, não é? Tem a ver com a passagem do sofrimento para uma vida plena. Então veja, o pão ázimo, ele é sem fermento, porque nas culturas antigas o fermento significava a corrupção. Muito mais do que pecado é a corrupção. Vou dizer brevemente para vocês. O fermento não era comprado na latinha. O fermento era assim: começava a ceifa dos grãos do trigo, tudo que era massa antiga jogava fora. Ano novo, trigo novo. Então, a primeira semana de pães do ano novo agrícola não tinha fermento, porque fermento é a massa apodrecida, a massa azeda. Então, no ano novo agrícola se colocava aquela porção de massa para azedar, na segunda semana já tinha os fermentos. E o que se notava? Que um pouquinho daquela massa azeda, aquela massa levedada, levedava o restante da massa.
colocou um pouquinho de fermento na massa, ela toda fica levedada. Não precisa muita coisa, o mínimo. Então isso significava corrupção, corromper-se pelo pecado. Um mínimo de corrupção facilita uma grande corrupção. Beijo, Brasil. Basta tocar um pouquinho de corrupção. Já está. Então, na festa da Páscoa, como é a saída de uma vida antiga, marcada pela escravidão, pelo pecado, então não tem fermento. O pão é sem fermento. É um pão, pode ser das lágrimas, que é chamado pão das lágrimas que derramaram no sofrimento da escravidão, mas que celebra a vida, a liberdade. É basicamente o que eu estava falando sobre a questão do amor. Tem o mesmo sentido. Não é? Então, é uma festa familiar em que pai, mãe, filhos, todos têm a sua tarefa nessa refeição. Então, o cordeiro, na época de Jesus, ele era imolado no templo, mas a festa não era celebrada no templo, era em família. E tinha que consumir o cordeiro todo, então tinha que reunir muita gente. E aí se celebrava a fraternidade. Um mundo marcado pelo amor, um mundo sem a corrupção, um mundo sem o egoísmo, um mundo em que se sabe amar, todos são família, todos são da mesma família. Pois bem, então era basicamente isso, algumas coisas para a gente refletir, não é? Então depois a gente escuta vocês, vamos escutar também o pessoal do judaísmo, não é? Porque o que eu tenho é estudo, não sou judia, nem de família, nem nada, mas como eu gosto de compreender o Novo Testamento, a minha tese toda foi a partir de estudos do judaísmo. E um pouco do que aprendi, eu vim colocar aqui. Agora, claro que quem vivencia é que sabe muito mais, né? Eu, algumas vezes, fui para o rabino lá de Belo Horizonte, Leonardo Alanati, ele abria para os cristãos celebrarem, não é, durante a semana, junto com os judeus lá na sinagoga. Era muito interessante, a gente ia sempre, não é? Mas é claro que isso dentro do judaísmo tem um significado muito mais profundo. Pois bem, agora nós abrimos para o intervalo, né? Já passei uns 3 minutinhos, né? E depois a gente volta. Gente, do lado esquerdo da gente tem uma cantina, certo? A gente pode ir lá se servir, contribuir também para ajudar. São com essas cantinas que a gente consegue ver para comprar mais livros para o NEP, que ajuda a nossa pesquisa. Então, como moderação, mas